Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração. Nós vamos falar nesta manhã sobre o tema Noé, símbolo da justiça divina. Então, para que você tenha entendimento de todo esse processo, nós vamos ler aqui no capítulo 6 do livro de Gênesis. Diz a palavra: como os homens começaram a multiplicar sobre a terra, e lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Esta é uma projeção do tempo em que Noé gastaria para fazer a arca, ou o grande barco que preservou a raça humana e os animais, segundo a descrição da palavra de Deus. O Senhor mandou um dilúvio sobre a terra e destruiu toda a terra, toda a vida humana, toda a vida de répteis, de aves e de animais selvagens e domésticos. Nada sobreviveu. Até as árvores, todas foram consumidas com as águas que permaneceram muito tempo sobre toda a terra, segundo a descrição bíblica, e é uma palavra proferida pelo Senhor. Resultado desse acontecimento é que a raça, a população humana passou por um processo de justiça divina, visto que Deus se entristeceu com a atitude que a humanidade teve ao esquecer-se dele, menosprezar a sua direção, a sua orientação e buscar através do seu próprio intelecto a autodireção. Então o homem não interessou por nada que procedia de Deus e começou a buscar os seus próprios interesses, e nisto entrou os desejos da carne, os prazeres do mundo, e enfim a maldade se multiplicou de uma maneira tão forte que causou tristeza no coração do Senhor. Porém, a palavra de Deus nos diz que Deus achou graça em Noé, porque ele era o único homem na terra. Em toda a terra, ele era o único homem justo, temente a Deus, que cria que agir com justiça, com bondade, atraía as bênçãos do Senhor. E isto aconteceu, tal como ele pensou. Por esse motivo, o Noé tornou-se o marco da justiça divina. Antes de Noé, não havia nenhum ato de justiça direto de Deus, a não ser no caso de Caim. No tempo de Noé, aconteceu esse dilúvio. E Jesus vai usar esta mesma experiência no capítulo 24 do livro de Mateus para exemplificar o juízo final. Então, para você ter entendimento, não é um ato fictício, não é uma história, é um fato real o acontecimento do dilúvio. Porque Jesus, o Senhor da verdade, aquele que trouxe a verdade do coração de Deus para nós, reafirmou com todas as letras que, assim como foi nos dias de Noé, em que as pessoas casavam, davam em casamento, festejavam, viviam a vida da forma que queriam e não se preocupavam com nada que Deus falava, assim será a volta dele e será o juízo. As pessoas não vão estar preocupadas com a palavra de Deus. E nós já vemos nos dias atuais milhares de pessoas, eu posso dizer milhões de pessoas, que não estão preocupados com Deus, não querem saber de Deus, não querem ouvir a palavra do Senhor, acham que o intelecto capacita-os bastante para se autodirigirem, e não precisa. Então nós vamos preservar a floresta, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo outro, como se eles tivessem poder e autoridade para fazer isso. Não há quem possa fazer essas coisas a não ser o Senhor. E Ele já
deixou registrado que toda essa terra que nós conhecemos será destruída. Todo o céu que nós conhecemos será destruído por causa do pecado. Então o pecado é a causa da justiça de Deus ser tão implacável. Deus não tolera o pecado, porque Ele é santo. Está dando para você entender? Então pense bem, Noé tornou-se o símbolo da justiça divina quando Deus o usou por ser um único homem, temente a Ele, justo, que preocupava em viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Quer se livrar do juízo de Deus? Volte-se para o Senhor enquanto você pode. Busque nele o conhecimento da verdade. E a verdade, que é Cristo Jesus, se revelará a você e você se libertará de todos os males que te oprimem. Fazendo isso, você encontrará a justiça de Deus de uma forma graciosa, porque a justiça foi jogada sobre Cristo para que nós fôssemos justificados através do seu sacrifício. Amém? Então vamos orar. Pai eterno, Tu sabes, meu Deus, que assim como no passado o Senhor usou Noé para exemplificar a raça humana, que o Senhor não tolera o pecado, agora, segundo a própria revelação da Tua palavra, o que vai consumir esse mundo será o fogo, e não haverá quem possa impedir, porque o juízo do Senhor virá da mesma maneira que veio o juízo nos dias de Noé. As pessoas não vão crer, mas vão recebê-lo por duvidar de que o Senhor é um Deus vivo, real e eterno. Eu te peço, a Deus, tenha misericórdia, torne o coração dos ouvintes capaz de entender este aviso e que eles se arrependam dos seus pecados e se convertam ao Senhor Jesus. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.